Senhora Presidente, senhores e senhoras parlamentares, a matéria que trago para o debate na tarde de hoje diz respeito a uma decisão do Tribunal de Contas da União que identificou que o governo da presidente Dilma deixou de repassar pelo menos 40 bilhões de reais ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES para pagar os programas como Seguro-Desemprego, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. É importante que tenhamos conhecimento da gravidade desse fato, até porque isso produziu um saldo dos atrasos do Tesouro com essas entidades oficiais no valor de 40,2 bilhões de reais. E o que é grave, as dívidas que os bancos tiveram que pagar junto às exatamente subvenções agrícolas foi de 7 bilhões e 943 milhões de reais. Para o BNDES, 12 bilhões 157 milhões de reais. Sobre também o passivo junto ao FGTS, 10 bilhões e 49 milhões de reais, totalizando 40 bilhões 251 milhões 739 mil reais. Ora, presidente, isso aí fica mais do que caracterizado o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe a todos os governantes? O artigo 36 diz: é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade de benefício do empréstimo. Ou seja, a presidente da República jamais poderia responsabilizar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BNDES, o FGTS, para assumirem dívidas que constam no orçamento da União e que deveriam ser cumpridas no repasse imediato para que esses programas fossem atingidos. Mas, além disso, repito que a Lei de Responsabilidade Fiscal veda, impede com que a União possa se beneficiar de empréstimos de bancos que são subordinados exatamente ao governo federal. Isso caracteriza exatamente o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o que diz, presidente, o artigo 85 da Constituição brasileira? Então vamos casando os fatos. A presidente descumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que a Constituição diz no seu artigo 85? São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra, inciso 5º, a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, está claro que exatamente o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, descumprimento da lei orçamentária, incide sobre a presidente da República
a condição de prática de crime de responsabilidade. E ao praticar o crime de responsabilidade, o que a Lei 1079 prevê? Os crimes de responsabilidade, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis de perda do cargo, com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública, imposta pelo Senado Federal nos processos contra presidente da República ou ministros de Estado ou contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Presidente, não é uma decisão dos partidos de oposição, não é aqui apenas o sentimento das ruas. Eu trago neste momento uma decisão do Tribunal de Contas da União, um órgão que tem a finalidade e a prerrogativa de poder fiscalizar as contas do governo federal. Identificou exatamente essa manobra, onde o governo impôs, obrigou com que os bancos públicos tivessem de arcar com 40,2 bilhões de reais para sustentar programas do governo que estão ali previstos no orçamento da União. Passo a palavra ao nobre colega, líder do PSDB, senador Cássio. Senador Caiado, apenas para que, em nome da liderança do PSDB, possa trazer a palavra de mais um partido das oposições brasileiras que comungam rigorosamente com o pensamento que Vossa Excelência traz com muita clareza à tribuna do Senado. Mesmo sendo médico, consegue, de forma muito serena, fazer uma exposição jurídica. Eu sou advogado, regularmente inscrito na OAB do meu estado, e, didaticamente, Vossa Excelência consegue mostrar aos telespectadores da TV Senado, aos ouvintes, que, de maneira inequívoca, a presidente Dilma Rousseff, do PT, cometeu o crime de responsabilidade previsto na Constituição Federal em seu artigo 85, uma vez que, ao contrário do que aconteceu com a economia brasileira, que ela terceirizou para o ministro Joaquim Levy, da gestão política do governo, que ela terceirizou para o vice-presidente Michel Temer. E eu estou usando a expressão terceirização a propósito, porque a Câmara está discutindo o projeto de lei que trata do tema. Então, a rigor, a presidente Dilma Rousseff, do PT, já praticou uma renúncia branca ao terceirizar atribuições que são inerentes ao exercício e à autoridade do presidente ou da presidente da República. Ocorre que, nesta hipótese, ela não pode terceirizar as responsabilidades, porque estas responsabilidades estão previstas, presidente Ana Amélia, na Constituição Federal, no artigo 85, onde se caracteriza o descumprimento da lei orçamentária como crime de responsabilidade. E, por sua vez, você remete à lei complementar que prevê o rito ou especifica de forma detalhada como se caracteriza esse crime, o que leva ao impeachment, ao impedimento. Então, nos últimos meses, aqui na tribuna do Senado, no plenário do Senado, se disse várias vezes que a palavra impeachment estava na boca do povo, as manifestações com milhões de brasileiros nas ruas, Vossa Excelência esteve nas duas oportunidades, participando delas, mas se dizia, não, tem o sentimento político pelo impeachment, já está posto pela insatisfação da população, que se sente enganada, a presidente da República, e é constrangedor ter que dizer isso, afinal de contas, estou me referindo a uma mulher que já é avó, mas é constrangedor dizer que a presidente mentiu para o povo brasileiro. E essa insatisfação toda que nós conhecemos. Mas sempre se disse, não, mas para o impeachment tem que ter um elemento jurídico. Chegou o elemento jurídico. A decisão de ontem,
e eu interrompi e agradeço a oportunidade, o pronunciamento de Vossa Excelência, exatamente nesta parte, a decisão de ontem do Tribunal de Contas da União fecha o elo da corrente. O impeachment é um processo político e também jurídico. Politicamente, as condições já estão postas já há algum tempo. E se dizia, não tem o argumento jurídico, agora tem. Inegavelmente, de maneira inequívoca, a presidente da República cometeu crime de responsabilidade. É porque eu estou numa sessão solene do Senado Federal e não posso usar uma expressão muito popular que é usada para se determinar uma prova irrefutável. E nós estamos diante dessa prova irrefutável e que vai, consequentemente, ter consequências no campo político e no mundo jurídico. Portanto, o PSDB se soma ao seu pronunciamento nesse instante. Estamos juntos nessa luta por um Brasil melhor, por um Brasil ético que se livre de todos esses desmandos, de incompetência, dessa roubalheira. Bilhão está desmoralizado. É verdade. Desmoralizou-se bilhão. Hoje, quando você fala em escândalos dos fundos de pensão, na Petrobras, na Eletrobras, na Petrobras, é tudo bilhão, bilhão, bilhão. O povo brasileiro, as pessoas que estão em casa, sequer conseguem ter noção e dimensionar exatamente esse volume escandaloso de dinheiro levado para a corrupção dentro desse projeto de manutenção do poder que o PT impõe ao povo brasileiro. Então, felicito, e para abreviar a parte e não tomar tanto tempo do pronunciamento de Vossa Excelência, agradecendo a oportunidade, felicito pelo tema, e o PSDB está nessa trincheira de luta em defesa do povo brasileiro, dos que trabalham, dos que produzem e que não aguentam mais pagar a conta desse governo que se caracteriza pela incompetência, pelo gasto perdulário e, infelizmente, por práticas incorrigíveis, aparentemente, até aqui, de corrupção. Eu agradeço a parte do senador Cássio, incorporo aqui o meu pronunciamento e, ao mesmo tempo, agradeço, presidente, porque receber aqui esse aval de um advogado conceituado, dizendo que mesmo como ortopedista ligado à área de cirurgia da coluna, tenho aqui o apoio e o reconhecimento de que, didaticamente, a exposição do ponto de vista jurídico cumpriu todas as regras, é para que a gente possa cada vez mais deixar claro à sociedade brasileira que nós estamos fazendo um jogo de oposição, mas um jogo dentro de critérios, dentro daquilo que a democracia exige que seja feito. Um debate com argumentos e com conteúdo, e mostrando que todo aquele processo que foi utilizado na pré-campanha como máquina para poder enganar e iludir as pessoas, como um processo que praticou o maior estelionato eleitoral já visto na história desse país, que nós, aos poucos, estamos podendo também, além do ressentimento da população brasileira, além do desencanto da sociedade brasileira, além das pessoas que se sentiram exatamente enganadas e iludidas quando votaram na presidente da República, nós estamos agora, por intermédio de documentos, como o Tribunal de Contas da União, demonstrando a utilização de artimanhas, descumprindo a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal, para que a presidente pudesse amanhã ser reeleita. O escândalo da Petrobras, como o desvio do dinheiro para amanhã financiar as campanhas eleitorais. A utilização de todo o aparato do Estado, não em benefício do cidadão, mas em benefício de um projeto político, pessoal e partidário. Onde nós vemos agora, já nessa semana, no final dessa semana, o próprio tesoureiro do PT sendo preso, vinculado a todos esses desvios das empresas como Petrobras para poder financiar campanhas eleitorais. Então, com esse fato que o TCU voltou ontem, mostrando todo esse desvio, ou seja, de repasse aos bancos oficiais de 40,2 bilhões de reais, fica claro que não é a oposição só que está dizendo. As ruas, a oposição, o Tribunal de Contas da União deixam claro
de que a presidente da República praticou crime de responsabilidade. Como tal, está mais do que claro, aberto o espaço para que a discussão seja apresentada na Câmara dos Deputados, a abertura do processo e que possamos trazer para o Senado Federal o julgamento, para que o Brasil não continue nessa situação toda, aonde a perplexidade toma conta, a instabilidade econômica, social e política continua por esses meses todos e o Brasil já não suporta mais a incompetência e a corrupção tomando conta do governo. Eu agradeço, presidente, e tenho a convicção que, nesta hora, os brasileiros estarão, pelo menos aqui, mais motivados, sabendo que aquilo que eles fizeram nas ruas terão, sem dúvida alguma, reprodução aqui na casa com resultado prático, que é exatamente resgatar a dignidade do país e dar um rumo correto para que esse Brasil volte a crescer.